Boa tarde, queridos alunos do quarto e quinto ano. Nós vamos dar início às nossas atividades remotas, né? Dar continuidade, né? Começando mais uma semana. E nós vamos trabalhar o componente curricular língua portuguesa. Nós temos aqui como objeto do conhecimento, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar, o gênero textual, é um relato pessoal, esse gênero textual, uma narrativa, um relato pessoal. Gêneros textuais é fábula, carta, jornal, é poesia, música, são gêneros textuais diferentes, certo? Às vezes o nome parece uma coisa assim estrambólica que a gente nunca nem viu falar, mas gêneros textuais são isso, certo? Os tipos de textos que são escritos, a poesia de uma forma, a letra de uma música, uma carta, uma fábula, né? Que as fábulas têm aquela lição de moral como ensinamento, e assim sucessivamente. Então, a nossa tarefa será a compreensão e interpretação de um gênero textual, relato pessoal, certo? Então, bons estudos, capricho na tarefinha e beijo no coração de cada um de vocês. Boa tarde, mais uma vez, queridos alunos do quarto e quinto ano. Nós vamos fazer a nossa primeira tarefinha do dia, nossa única tarefinha do dia, né? Nós só fazemos uma por dia. É sobre o componente curricular língua portuguesa. Nós vamos trabalhar o objeto do conhecimento gênero textual. O gênero textual que nós vamos trabalhar é um relato pessoal, certo? No vídeo anterior a tia já falou o que exemplos básicos, né, do que é um gênero textual, quais são os gêneros textuais, né, mais conhecidos. E aqui diz assim: lê o relato do imigrante Francisco José Leite e responda as questões de 1 a 3. Então, vocês vão ler esse texto aqui para responder as questões na página seguinte e dar 1 a 3, certo? Aqui diz assim: marque X na alternativa que apresenta as características do gênero textual relato pessoal. Característica e qualidade. Letra A, narrativa em primeira pessoa, pelo qual o narrador compartilha determinadas experiências pessoais. B, narrativa em terceira pessoa, pela qual alguém conta sobre a vida de um conhecido ou familiar. Letra C, texto em verso sobre experiência pessoal. Letra D, narrativa ficcional, que trata de experiências humanas. A alternativa correta é a letra A, é uma narrativa em primeira pessoa, porque está contando a história em primeira pessoa, porque no texto ele diz assim: eu nasci em 15 de agosto de 1814. Então, esse texto é narrado, contado em primeira pessoa, que é o eu, né? Então, a opção correta é a letrinha A que vocês vão fazer, ou marcar. Segunda questão, marque X na alternativa que trata da linguagem no relato pessoal. A linguagem é formal. A linguagem formal é aquela linguagem culta, a linguagem falada de forma correta, concordando o sujeito com o verbo com o sujeito, e assim sucessivamente. A linguagem é formal, pois o relato é feito para pessoas geralmente desconhecidas. B, a linguagem pode ser formal ou informal, dependendo do grau de intimidade existente entre o narrador e seus interlocutores. C, a linguagem é sempre informal, porque se trata de um relato pessoal. A linguagem é formal, por tratar-se de uma relação entre pessoas e autoridades. Opção correta, letra A, a linguagem é formal, pois o relato é feito para pessoas geralmente desconhecidas. Terceira, o gênero textual do texto acima se trata de uma notícia, um relato pessoal, uma entrevista ou um poema. Um relato pessoal, né? Como a tia já falou lá no início. Questão seguinte, lê o texto e responda as questões de
da 4 a 8. Aqui nós temos o sabão, né, fofinho, sabão em pó fofinho, limpa melhor e com mais carinho. Aqui tem um pequeno texto onde vocês vão ler para responder a questão, né, que fala sobre o sabão em pó, para responder as questões da quarta questão à oitava. Aqui diz assim, o texto acima é uma história, um bilhete, uma reportagem. A página seguinte tem a alternativa D, uma propaganda. Claro que o texto acima, que é sobre o sabão em pó, ele está fazendo uma propaganda, né, da eficiência do sabão em pó. Então, a alternativa correta é a letra D. Quinta. De acordo com esse texto, o grau do adjetivo usado em todas as frases é comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade ou comparativo de superioridade ou superlativo. Comparativo de superioridade. Em todas as frases, ele coloca o sabão em pó como sendo o melhor. Sexta, em que opção a frase o sabão em pó fofinho limpa mais que os outros está no grau comparativo de inferioridade? Letra A, o sabão em pó fofinho não limpa. Essa aqui está descartada. O sabão em pó fofinho é pior que os outros. O sabão em pó fofinho limpa menos que os outros. Ou letra D, o sabão em pó fofinho limpa melhor do que os outros. A opção correta é a letra C. Comparativo de inferioridade, menos. Sempre que aparecer menos, nós estivermos trabalhando, o grau comparativo aparecer menos, a gente já sabe que é a comparação de inferioridade. Sétima, na frase, as suas formas contêm mais amaciante do que os sabões líquidos, a palavra em destaque pode ser substituída por, a palavra em destaque é contém, ela pode ser substituída por advertem, inclui, contar ou repetem. A alternativa correta é incluem, pode ser substituída aqui pela palavra contém. Por exemplo, as suas formas incluem mais amaciante que os dos outros sabões líquidos. Oitava questão e última. Nas frases abaixo, marque a opção em que está no grau superlativo absoluto sintético. A. O sabão em pó fofinho é mais eficiente que os outros. B. O sabão em pó fofíssimo é eficiente. O sabão em pó fofinho é menos eficiente que os outros, ou o sabão em pó fofinho é tão eficiente quanto os outros? Quando está no grau superlativo de superlativo absoluto sintético, ele vai ter o sufixo íssimo, ou prefixo, certo? Fofíssimo, belíssimo, lindíssimo. Então, essa palavra está no grau superlativo absoluto sintético, sempre que tiver o íssimo, certo? Então, a opção correta aqui é a letra B de bola. Beijos, bons estudos. Não esqueçam de fazer as tarefinhas, assistir os vídeos. Para fazer as tarefinhas, tirar a foto, mandar para a tia, colocar o joinha. Cheiro, meus amores.